Aí o Daniel Freitas está dizendo aqui, Bahia mais uma vez lento na janela. Velho, eu discordo. Eu discordo, até porque o Bahia é muito daquela coisa do só anunciar quando tá fechado, né? O fechado é exames médicos, assinar contrato, para aí sim trazer alguém. O Bahia tá, inicialmente, para você encher uma piscina novamente, você tem que esvaziar. O Bahia tá se livrando de alguns. Primeiramente isso. Aí vem aquela coisa da informação do Cândido, né? Tem a questão do Cândido, né? Tem a questão de Marco Antônio. Marco Antônio é paraense. Marco Antônio, se eu não estiver enganado, o Marcelo vai chegar aí. Foi justamente do Desportivo Paraense que o Marco Antônio se destacou na Copinha. O Bahia viu, trouxe 3, 4 jogadores na época. E o Marco Antônio, desses que foram trazidos, foi o único que vingou no Bahia. O que é vingar pra mim, gente? Vingar é você olhar a Copinha, fazer um investimento e esse cara, no mínimo chegar no profissional. Que tem gente que foi olhada naquela Copinha, o Bahia trouxe e que não chegou, não vingou, não foi jogadores que apareceram e disseram assim, ó, jogou aqui. O Marco Antônio foi, em certos momentos, o Marco Antônio foi eficiente no time profissional do Bahia. O caso de Marco Antônio, o Roger Machado disse que Marco Antônio tinha que entender que ele era como se fosse uma máquina e que essa máquina precisava de peças boas, precisava de manutenção e que ele tinha que entender que o corpo dele era a máquina de trabalho dele. Para mim foi uma crítica com relação à alimentação do Marco Antônio. Nesse ponto aí. E é engraçado, gente, que assim, o Marco ele foi bem demais no Botafogo, mas quando ele volta para o Bahia, ele não consegue desempenhar o mesmo no Botafogo, e agora ele foi emprestado em 2023 para 2 clubes onde ele não se firmou em nenhum dos 2. Né? Então, assim, ele volta para o futebol paraense, não lembro ao exato, né? Não lembro ao exato de quando foi a vinda do Marco Antônio, mas eu acho que deve ter aí, por base, por média, aí uns 7 anos. Uns 7 anos mais ou menos. Né? Mas o Rodrigo tá dizendo aqui eu vou entender, viu, Rodrigo? Mas assim, é o ponto que Roger falou de o corpo ser uma máquina. Não é uma máquina de tipo, não tem que ficar ali direto pra babá. Tipo assim, não, irmão, manutenção. Se comportar, né? Saber entender o seu corpo para poder ser eficiente na temporada. Eram as críticas de Roger em muitos momentos com relação a Marco Antônio. Ó, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito do Soteldo, né, que eu queria... Tem até um short aqui no canal. Eu queria que aparecessem as páginas agora que estavam gravando, né? Mas tudo bem. Da situação do Cândido, da situação do Marco Antônio, eu já estou falando aqui, e a de Rogério, né? Assim, Marco, ele tem um contrato até o final do ano que vem com o Bahia. Deixa eu ver aqui, eu acho que foi Yuri que tá aqui. Então, deixa eu jogar aqui pro outro lado aqui, para eu ficar olhando as duas coisas. Boa tarde, o Elderson. Tamo junto, viu, Elderson? Um abraço pra você. O Elderson Corrêa do Borachuco. Aqui também o Rafael do Carmo, ó. Aguardando o senhor Santoro acordar e contratar jogadores para esse elenco. Eles estão querendo recuperar todo mundo e acham que o time não precisa de jogadores, Quanta demora? Calma, calma. Inclusive que a pré-temporada só começa dia 6 a 7 de janeiro, né? Eu acho que você quer dizer pouco, né, Josemar? Pouco bom. Alô, Josemar, um abraço. Bom dia, Brito de Macaé. Josemar Brito, no caso. O Bahia podia dar uma olhada e tentar contratar Moisés do Fortaleza, um bom jogador. Rapaz, eu recebi essa mensagem de Moisés, né? De torcedor pedindo Moisés já, dizendo que o Moisés foi muito bem na equipe do Fortaleza e tal, e que era um jogador que o Bahia poderia buscar. Eu confesso que eu não acompanhei muito o Moisés. Não acompanhei muito assim. Agora, as partidas que eu vi, eu gostei. Ó, aqui é o Insta do Yuri. Yuri até fez uma enquete aqui, ó. Você aprovaria uma possível saída de Camilo Cândido? Sim, tem que repor. Não, é um bom jogador. Saiu 2 vezes, viu, Yuri? Saiu 2 vezes a enquete. Aqui, ó. Eu vou buscar primeiro a de Marco Antônio, que tava aqui. Cadê a de Marco Antônio? Que ele postou. Aqui, ó.
A informação é de Nelson de Torres. O Nelson de Torres, deixa eu pegar aqui e dar uma olhada rapidinho no perfil dele. É jornalista radialista de Belém, né? Lá de Belém, o Nelson Torres. E ele postou o seguinte até. Na sequência de montagem do elenco para 2024, o Leão vai tornar oficial as seguintes contratações. Lateral direito, o Everton, 24 anos, ex-Ponte Preta. E do meia, Marco Antônio, de 26 anos, ex-Bahia. Ou seja, 26, Marco veio acho que com 19 ou 20, é isso mesmo, uns 7 anos de Bahia, mais ou menos. Ex-Bahia e Chapecoense. A qualquer momento fecha as pontas. Fecha os pontas e um lateral esquerdo. Marco Antônio, quem se lembra da brilhante participação no Desportiva na Copinha um tempo atrás, ele mesmo. O meia é paraense, torcedor declarado do Clube do Remo e sua família vai jogar no clube do seu coração e ainda faz a força por quê? E ainda faz a força porque joga bola e é fera. Marco Antônio veio por empréstimo, Bahia paga metade e os outros 50% é do Leão para disputar a Série C. E aí o que está na tela que o Yuri botou, Marco Antônio está a caminho do Remo, o jogador fica emprestado até o final da Série C. Paraense, Marco tem contrato com Bahia até final de 24, Bahia irá pagar 50% do salário. E aí, já vão dizendo aí o que é que vocês acham. Eu entendo o seguinte, viu? A questão de Marco Antônio aí, no caso, é um cara que em muitos momentos a gente depositou o que poderia ser o que foi no Botafogo, mas no Bahia nunca conseguiu ter uma temporada daquele jeito, de sequência, de gols, de assistências e tal, da Série B que ele fez na equipe do Botafogo. Inclusive, quando a gente cai para a Série B e disputa essa Série B em 2022, a gente imaginava que o Marco Antônio poderia ajudar a equipe nesse formato, dizer, tem a chegada agora até do próprio Henderson, né, quando o Guto sai, a gente fala, com o Henderson vai ajustar, vai ajudar e tal, e ele vai colocar Marco Antônio no time. Não foi o que aconteceu. Não teve um Marco Antônio do Botafogo no Bahia, e com isso, perdeu espaço, foi pro Atlético de Alagoinhas nessa temporada, pro Atlético Goianiense nessa temporada, para quem não lembra, não conseguiu se firmar também, e com isso, nessa saída, ele foi para a Chapecoense, jogou jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, na Chapecoense, e deixa eu só confirmar aqui, eu acho que, eu não vou nem me digam no chat aí, aliás, dá para ver aqui, rapidinho, pera aí, para não ficar nesse enrola, não, porteiro, eu ia dizer, e não caiu para a Série C. Eu ia perguntar se caiu ou não. O Chapecoense foi porteiro, 16º na Série B do Campeonato Brasileiro, não caiu para a segunda divisão. E com isso, o Marco Antônio conseguiu pelo menos se manter, né, na Série B do Brasileiro com a equipe da Chapecoense. O Elber está dizendo o seguinte: aqui no São Paulo Futebol Clube tem um zagueiro venezuelano que pertence ao City, é o Ferrarese. Ele machucou e está voltando. O cara joga muito. Poderia ser uma opção para a nossa zaga? Pode, ainda mais por ser do grupo. É até mais fácil, né? Essa situação de ser do grupo, viu, Elberson? E até não me surpreenderia nessa questão de compor e tal. Saiu o Raul Gustavo, o Rogério quer o David Duarte. Não sei se o Rogério chegou a conhecer em algum momento trabalhar o Elberson com esse Ferrarese, né? Mas pode ser. Ainda mais pelo fato de ser do grupo. Com a possível chegada de Cândido ao Cruz Azul, segundo torcedores dele, eles vão ter que se desfazer de um jogador estrangeiro. E esse atleta é Moisés. O Cruz Azul já procuraria interessados, está dizendo aqui o Vitinho Citizado. Aí falando aqui logo até do Cândido, né? Pegando aqui a postagem a respeito do Camilo Cândido, deixa eu dar uma olhadinha aqui com calma. Aí assim, meu querido Yuri Santana jogou também essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui, onde é que fica melhorzinho. Aqui tá de boa. Yuri Santana jogou essa daqui, ó. Mais uma saída, segundo o Leão, da ESPN do México. Camilo Cândido é o novo reforço do Cruz Azul. E depois, deixa eu ver aqui o que o Yuri acrescentou. Essa de Cândido foi do nada, mas não sinto ele ser unanimidade internamente desde a sua chegada.
Pelo visto, o Cruz Azul quer contratar em definitivo e o Bahia teria que exercer sua opção de compra. Vamos ver para desenrolar. Vamos ver o desenrolar. Aqui foi o corretor, viu, Yuri? O desenrolar dessa história. Porque aí é o seguinte, gente. O Bahia tem uma opção de compra por Cândido, né? E se o Cruz Azul chega e faz uma proposta, essa opção de compra, ela já tem um valor lá que tá travado. O que é que acontece? Se o valor for igual ou inferior, a proposta que vence é a do Bahia. Se o valor for superior, o Bahia pode exercer o que está no contrato. Seria um exemplo, tipo, girar uma troca de dinheiros e tal. Dizer assim, ó, vou exercer o que está no contrato aqui. Ah, tá no contrato 5 milhões de reais. Eu vou pagar os 5 milhões de reais. O Cruz Azul queria pagar 7. Vem a Cruz Azul, me paga os 7. Tipo, o Bahia ganhou 2 e o Nacional ganharia os 5, um exemplo. Mas assim, tem que entender que a reta final de Cândido, ela foi preocupante. Não sei se mentalmente, não sei se o fato dele ter falhado em um gol, onde o Bahia naquele momento corria risco de rebaixamento, né, poderia cair sobre ele. Porque assim, se vocês repararem, o que marca o rebaixamento, geralmente, é o último jogo. Né? É o último jogo que decreta uma queda. Ou os últimos jogos, os últimos 2, 3 jogos e tal, decretou a queda, marca o rebaixamento, marca o jogador. Você não lembra, com todo respeito, o Bahia caiu por conta de 1 ponto. Mas você não lembra, um exemplo, que na primeira rodada o cara fez um gol contra. Aquele gol contra da primeira rodada, a gente não entende como ser fundamental para ter caído. Mas se for um gol contra na última rodada, 1-0, e rebaixar o time, foi aquele que rebaixou o time. Então, talvez o lado psicológico do Cândido tenha ficado muito ruim, né? Ficado abalado e tal. Banco na reta final para um cara que não joga de lateral esquerda há muito tempo, que era o caso de Luciano Juba. E a gente vai aguardar para ver como é que vai desenrolar isso aí de Camilo Cândido. Eu só penso o seguinte a respeito do Cândido, gente. Na hora que a gente precisava de um lateral, chegou um cara que deu conta do recado e que em 2 toques na bola, talvez ele não fosse diferente, mas ele já era melhor do que o que a gente tinha. A gente olhava e falava assim, pô, finalmente agora eu tenho um lateral esquerdo. A gente pode cobrar a reta final de Gilberto, semelhante ao de Cândido, mas a gente, assim, na hora que a gente precisava de um lateral direito, chegou um lateral direito que fez assim, ó, a posição é minha e pronto. E é o mesmo caso do Camilo Cândido. Se chega uma proposta de compra para o Nacional e o Nacional vai dizer para o Bahia, ó, e aí, vai exercer o poder de compra ou libera para o Leão? A gente vai aguardar. Mas como o Yuri falou, né, tem até a postagem antes aqui, a informação que vem do México é de que já é o novo reforço do Cruz Azul. Ou seja, já está fechado, né? Já tá fechado. Aí o Alex Silva tá dizendo aqui, Camilo Cândido é fraco na marcação. Na marcação ele ainda tava sendo melhor do que os outros. Até porque é o seguinte, se ele é fraco na marcação, me fale de Chaves na marcação. Me diga aí. Né? Era o que a gente tinha. É isso que eu tô falando. Para o que a gente tinha, ele era o melhor naquele momento. Para o que a gente pensa, talvez ele não seja o melhor. Para o que a gente quer, você olha o que é que o Bahia pode trazer e diz assim, não, esse daqui eu não preciso no momento. Eu tenho que buscar um outro com uma qualidade muito superior do que a de Camilo Cândido. Mas um exemplo, na minha opinião, todo mundo que terminou a Série B, os titulares e tal, se você quer um time muito mais forte, esses caras, no mínimo, têm um espaço como reserva. Eu tô falando no mínimo. Né, que podem jogar até como titulares. Por exemplo, Marcos Felipe é titular e no mínimo um reserva se trouxer um goleiro muito acima de Marcos Felipe. O Gilberto, você tem que trazer um lateral acima de Gilberto. A zaga do Bahia ela tem que mudar quase toda. Com todo respeito a todo mundo. Com essa zaga aí, irmão, a gente vai sofrer de novo. A gente vai sofrer de novo. Numa próxima live, eu vou trazer para vocês os números da nossa zaga jogando de cada forma. Né? Tipo, ó, quando jogou fulano e fulano foi assim, quando jogou fulano, ciclano e beltrano foi assado. Vou trazer tudo isso para vocês. A gente vai ter tempo de fazer isso. Mas vamos que vamos aqui.